De volta com mais um vídeo para vocês, e hoje eu trago um tema sobre saúde mental. Nós sabemos que temos que cuidar da nossa saúde mental, e para isso nós precisamos procurar bons profissionais, né? A saúde mental do idoso, a saúde mental do familiar e nós como cuidadores, não é mesmo, Lohane? Verdade, Sueli. Sou Lohane, sou psicóloga clínica, especialista em avaliação psicológica e gestalt terapeuta. E hoje eu vou bater um papo com vocês falando um pouco mais sobre terapia. Lohane, eu gostaria de que você fizesse uma explanação, principalmente para minhas colegas de trabalho dentro da profissão de cuidadores, que a gente sabe que é uma profissão árdua, né, que precisa trabalhar 24 horas trabalhando a mente. O quanto é importante a terapia na vida das cuidadoras? Bom, a terapia para cuidadoras, né, existe um termo chamado cuidar de quem cuida, né? E como esse termo ele é usado? Ele é usado mediante um contexto de prevenção. Entende? Então, a importância pelo qual as cuidadoras precisam fazer terapia, justamente porque elas estão nesse contexto de cuidar. Então, elas precisam se cuidar primeiro, né, se preparar psicologicamente para ter condições de cuidar do outro. É por isso que é tão importante as cuidadoras estarem atentas à sua saúde mental. Lohane, como eu trabalho, né, com cuidados, né, e aí eu percebi que para eu cuidar, né, de um outro ser, eu precisava primeiro cuidar de mim. E no meio dessa minha avaliação que eu precisava de cuidado para primeiro cuidar com excelência, eu percebi também assim, buscar uma terapia. Na minha geração ainda há preconceito, né? Verdade. E outra coisa também assim que como a terapia faz diferença na vida para quem cuida. Eu mesmo falo que depois que eu busquei a terapia, o meu trabalho está mais leve. E eu gostaria de uma explanação, principalmente para as cuidadoras. É verdade. Muitas pessoas ainda têm preconceitos sobre o que é fazer terapia. Muitas pessoas chegam até o consultório psicológico para tratar já de adoecimentos. Só que a terapia, ela também tem um mecanismo de prevenção. Assim como a gente vai ao dentista para fazer prevenção dos nossos dentes, vai anualmente aos médicos para fazer check-up anual, a gente também pode chegar até a terapia com o mesmo propósito, né? E ele se torna muito importante para as cuidadoras justamente para o cotidiano pelo qual ela vive. Ela tem que lidar com a família, ela tem que lidar com o cotidiano do idoso, com os dias de acompanhamento ao médico, né? A integração e as atividades que são feitas para que ele seja estimulado cognitivamente, e ela estando com inteligência emocional, isso vai ajudar cada vez mais no bom desenvolvimento desse idoso. Lohane, nós falamos a importância do cuidado, né, com a terapia para as cuidadoras, mas também nós não podemos esquecer dos idosos, né? Eu observo dentro da profissão que quando a gente fala para o familiar que o idoso também precisa fazer terapia, a maioria não leva para fazer terapia. E isso para o familiar é super importante, porque ajuda muito, ajuda o familiar, ajuda o idoso e ajuda a cuidadora. Porque, digamos, eu trabalho com a demência de Alzheimer. A gente sabe que no momento que o familiar recebe um diagnóstico que o seu parente está com Alzheimer, entra todo mundo num devaneio. Eu já falei para a família uma vez que não era bom todos nós fazermos terapia, mas ignoraram. E assim, o quanto é importante, né? O quanto faz a diferença da terapia, né? Na vida da família, na vida do idoso e na vida do cuidador. Então, não existe distinção para fazer terapia. Então, nesse caso especificamente, tanto o familiar quanto o idoso precisam estar em terapia para isso ajudar no contexto da melhora do idoso e na conscientização e na aceitação da família com relação ao estado do idoso.
né? Quanto mais eles aceitarem, quanto mais eles se conscientizarem, eles vão ter uma psicoeducação para que eles saibam como lidar e cuidar desse idoso, nesse momento de vulnerabilidade, fragilidade, que é o envelhecer, ainda mais com a demência inclusa, certo? Então, assim, quanto mais eles estiverem ativos, estiverem envolvidos, isso vai ser melhor. E muitas vezes há essa resistência porque é difícil lidar com situações onde a gente trata de adoecimento crônico, né? É um adoecimento neurodegenerativo. Então, assim, não há um retorno para melhora. Às vezes é uma condição que gradativamente vai piorando. E isso faz com que eles assustem e acabam resistindo ao tratamento. E o que eu percebo, Lohana, é que a família acha porque está com a demência, não precisa mais. Ah, verdade. É isso aí. E acabam que eles entregam essa responsabilidade na mão do cuidador para que ele faça tudo. Para que ele seja o terapeuta, para que ele seja o nutricionista, para que ele seja o médico e avalie se ele está bem, se ele não está bem. E acabam que eles se ausentam dessa responsabilidade. Mas o trabalho, ele precisa ser feito em conjunto. É uma condição multiprofissional onde também envolve principalmente a família. Lohana, um dos fatores que me leva à terapia é eu perceber, né, dentro da profissão, trabalhando com Alzheimer, às vezes mais de 24 horas, alguns sintomas, às vezes até do próprio paciente, né, assim, ficar repetitiva. Eu percebi que eu estava muito ansiosa. Então, assim, quando eu percebi que eu estava começando a adoecer, eu procurei ajuda. O que você pensa sobre isso? Bom, o trabalho exaustivo, onde o profissional fica ali 24 horas ou até mais dias com esse idoso, faz com que ele se cansa, assim como qualquer outra pessoa. E o cansaço, ele pode nos levar a um esgotamento emocional. E um dos sintomas do esgotamento emocional é a ansiedade, o estresse. E muitas vezes essa ansiedade, esses estresses, eles são correlacionados com a perda de memória, a falta de concentração, muitas vezes sono, né? Exatamente, o sono. Uma das coisas que, um dos fatores, né, que prejudicou, quando eu percebi o meu sono já afetado, né, e algumas ansiedades, digamos, sem poder ver tela de proteção na janela, eu comecei a perceber. Quando eu comecei a perceber esse sintoma, eu falei, opa, é hora de agregar uma terapia na minha vida. Fez muito certo, Sueli, porque o excesso desse trabalho, porque diferente de outros trabalhos, por exemplo, o profissional vai até a empresa, ele trabalha e depois vai embora para casa. Você não, você trabalha ali, dorme ali, permanece ali e aquele contexto não muda, e isso leva você a um desgaste emocional. Então o sono às vezes fica prejudicado, a sensação de estar preso ali acaba gerando pensamentos destrutivos, como por exemplo achar que possivelmente você também pode estar desenvolvendo uma possível demência, e isso prejudica a sua vida. Ter pausas, saber descansar, trocar plantões, isso ajuda muito na recuperação e você poder voltar muito mais disposta e preparada para cuidar desse idoso. E o interessante, Lohana, é que quando você tenta abordar esse assunto com o familiar às vezes não quer compreender. E para eu continuar trabalhando com o seu parente, com o amor da tua vida, que é seu pai, sua mãe, eu preciso estar bem. Então, muitas das vezes, falta compreensão do familiar. Sim, muitas pessoas não consideram o descanso como um momento muito importante da produtividade. Por exemplo, se eu vou fazer atividade física e eu gero um esgotamento físico, o momento em que eu vou conseguir ter um bom desenvolvimento físico é no momento do descanso. E as pessoas vinculam muito o descanso como um lugar sem produtividade. É quando eu não estou fazendo nada, é quando eu estou à toa. E por a sociedade entender que o descanso é um lugar onde a gente não está fazendo nada, eles desmerecem esse ponto que é principal na vida de qualquer ser humano e também do cuidador. Então, Sueli, pra gente resumir esse bate-papo, eu gostaria de mostrar pra vocês o quanto é interessante a gente incluir a terapia no nosso cotidiano, independente das nossas condições, se você é familiar, se você é uma cuidadora, se você é o idoso que precisa vivenciar isso, se são parentes, amigos. Aqui a terapia, ela funciona como a base da nossa vida.
quando a gente está fazendo terapia, cuidando da nossa saúde mental, a gente mantém os nossos pilares de forma estruturada. Só que se a gente retira a terapia, olha só o que acontece. Tudo se desestrutura. Para eu me manter bem, eu preciso colocar a terapia como base de uma casa para que eu consiga fluir bem nas outras áreas da minha vida. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Lohane, gratidão por ter aceito o convite para a gente estar debatendo sobre saúde mental, principalmente nesse momento que nós correria, né, toda hora. Qualquer dúvida, gente, a Lohane vai deixar seus contatos. Sueli, sou eu que agradeço pela participação. Sempre é muito bom a gente poder compartilhar conhecimentos e poder mostrar às pessoas a importância da saúde mental. O meu arroba é psilohanelle, vai estar aqui na descrição. Caso tenham dúvidas, podem comentar, se inscreva nesse canal, né, e me sigam para mais dicas. Não esquecendo de dar o joinha, compartilhar com os amigos, hein? Tchau!